Que segredo você está levando para o túmulo? Meus pais me levaram para fazer um exame de audição quando eu tinha 12 anos porque eu não respondia quando chamavam meu nome. Fingi não ouvir alguns dos bips na sala de teste do aparelho auditivo. Como resultado, usei um aparelho auditivo por 2 anos. Não sei por que fiz isso. Certa vez, fiz uma viagem de uma semana a Londres. Minha mãe me pediu para pegar uma pedrinha de lá, porque nenhum de nós jamais saiu do país. Então, passo a viagem inteira procurando essa pedra, e finalmente encontro a perfeita. Fantástico! Chego em casa, faço um inventário de todos os meus souvenirs e a pedra sumiu. Imediatamente penso em onde o vi pela última vez, foi na mesa de cabeceira do hotel. Eu rapidamente corro para fora e encontro uma pedra decente e a limpo. Eu finalmente dei a ela com a história de que peguei de um castelo. Quebraria o coração dela saber que peguei no nosso quintal. No meu primeiro ano de faculdade, eu estava realmente de ressaca uma manhã e estava passando o fim de semana na casa dos meus pais. Eu estava usando shorts esportivos largos, sem calcinha, e quando fui peidar, uma corrente de diarreia esguichou e se espalhou por todo o tapete. Fui pegar algumas toalhas de papel, mas quando voltei para a sala, meu pai estava de quatro limpando tudo e gritando com meu cachorro. Nunca tive coragem de dizer a ele que foi meu acidente. Qual foi o seu jogo mais horrível de um verdade ou desafio? Eu me atrevi a atender a porta e pagar a pizza que pedimos completamente nua. A campainha toca, tiro a roupa rapidamente e pego o dinheiro para pagar a pizza. O entregador de pizza não estava esperando na porta. Era a mãe de uma das meninas da festa. Ela veio buscá-la cedo, apenas para me encontrar nua na porta. Seu marido era um ministro da igreja. A festa acabou rapidamente quando ela ligou, todos os outros pais foram chamados para buscar seus filhos. Bons tempos. Quando eu estava na sexta série, ousei deixar essas 3 meninas me amarrarem na cama, com minhas roupas, e fazerem o que quisessem por 10 minutos. Eu pensei que eles fariam algo sexy. Em vez disso, eles passaram o tempo todo jogando diferentes objetos em minhas bolas, de alturas variadas. Uma garota deixou cair um pesado dispensador de fita adesiva em mim, o que me fez chorar. Como é ter filhos que você não quer? Fui concebido para substituir um menino que morreu. Minha mãe ficou tão desapontada por eu ser menina que esqueceu meu nome por um tempo e agora tenho 2 nomes do meio. Eu tinha um irmão que era o favorito de meus pais, mas ele era realmente incrível. Ele morreu há 5 anos em um acidente de motocicleta. Não me importo que meus pais estejam desapontados por eu ter sobrevivido. Eu me fiz quem eu quero ser. Eu só falo com meu pai de vez em quando, e minha mãe se tornou alcoólatra. Eu não falo com ela. Minha vida é separada da deles e encorajo outras pessoas a se afastarem das pessoas tóxicas, mesmo que sejam seus pais. É libertador. Conheci uma mulher que tinha um filho que não queria. Ela falou sobre como se sentia tão culpada por não amá-lo que trabalhou muito para dar a ele uma vida boa. Todo o dinheiro dela foi para a educação dele e coisas que ele queria. A parte que não posso esquecer é que ela colocou um alarme no telefone para tocar todos os dias para lembrá-la de dizer a ele que o amava, porque não era natural dizer isso a ele e ela tinha medo dele não sentindo amado. Que incidente em seu trabalho causou uma demissão em massa ou demissão? Eu trabalhava em uma fábrica de picles. Quando os novos donos assumiram, insistiram em mudar a receita que era a mesma há mais de 50 anos sem consultar os trabalhadores. Alguns familiares de funcionários trabalharam lá. Eles aparentemente se sentiram tão fortemente sobre a receita que 13 pessoas desistiram e a maioria das outras estava do lado de fora com cartazes de protesto no dia seguinte, até que finalmente a mudaram de volta ao que era. Nenhum dos que desistiram voltou. Trabalhei para uma grande construtora na Flórida. Eu estava na equipe de estrada. Tínhamos uma grande máquina para misturar a terra antes de pavimentar, tem dentes gigantes que giram super rápido. Alguém colocou as lâminas muito baixas e arrancou um cabo internacional de fibra ótica do chão. Um corte limpo teria sido ruim, mas este cabo foi destruído inacreditavelmente. Custou $100.000 por hora que este cabo estava fora do ar. Felizmente eu não estava no trabalho naquele dia. Quando cheguei no dia seguinte, qualquer pessoa que estivesse perto do incidente foi demitida. Para colocar em perspectiva, o cabo era mais grosso que a parte superior da perna e composto por milhares de fios de vidro. Cada fio tinha que ser fundido novamente. Custou milhões à empresa. Cerca de 40 pessoas foram demitidas e eu fui colocado em outra equipe. Professores, algum momento engraçado entre alunos que estão apaixonados por alguém? Ex-professor da sexta série aqui.
Eu estava lá para ver um dos meus filhos dar seu primeiro grande salto. Na hora do almoço, ele convidou a garota por quem tinha uma queda para sair. Ela sorriu e disse que sim. Imediatamente o menino do outro lado dela disse: "E não sai com esse cara, sai comigo." Ela sorriu e disse que tudo bem. Isso machuca. O ensino médio é difícil, cara. Eu sou um professor do ensino médio. Dependendo da criança, eles ficam mais barulhentos ou mais quietos quando suas paixões estão presentes. Os barulhentos incomodam. Os quietos são aqueles que eu propositadamente sentaria ao lado de suas paixões. Eu tenho uma professora que simplesmente diz qualquer coisa que está em sua mente. Uma vez ela simplesmente disse: "Vocês gostam um do outro ou o quê?" Para essas duas crianças da minha classe. Dentro de 3 dias eles estavam namorando e ainda estão. Pessoas que deixaram a família e nunca mais voltaram. Por quê? Onde você foi? Meu primo estava namorando essa mulher, que era simplesmente um ser humano horrível. Ela engravidou, jurou que era dele e, assim que o filho nasceu, o Estado foi atrás dele para pedir pensão alimentícia. O teste de paternidade voltou mostrando que não era dele, e ela enlouqueceu. Ele pediu para ela se acalmar e disse que queria dar uma volta para se refrescar. Deixou tudo o que tinha, menos as roupas do corpo e a carteira, e foi dar um passeio do qual nunca mais voltou. Alguns anos atrás, o garoto o encontrou, já que ele tinha 17 anos, e fez um discurso gigante sobre ele ser um vagabundo e qualquer outra bobagem. Minha prima disse a ele que ele não era seu pai, o teste de paternidade mostrou isso, e ele não tinha ideia de por que ela disse que ele era o pai e os abandonou. Acho que o garoto saiu muito mais confuso do que quando apareceu. Médicos, qual é o caso mais óbvio de paciente fingindo que você já viu? Meu marido é bombeiro e ele me contou sobre uma vez em que foram chamados para um homem convulsionando. Quando eles chegaram lá, um cara estava deitado de bruços no chão sem se mexer e então começou a fingir uma convulsão. Eles ficaram lá dizendo coisas como: "Uau! Este é um mal. Se eles começarem a fazer isso, devemos ficar realmente preocupados." E o paciente de repente começava a fazer isso. Aparentemente, isso continuou por um tempo até que ele milagrosamente acordou na ambulância pedindo opiáceos. Sou fonoaudióloga e é bastante comum as pessoas fingirem uma perda auditiva. Com adultos, geralmente é para compensação e benefícios do trabalhador. As crianças fazem isso para chamar a atenção ou para sair da escola por um dia. Eles são bastante fáceis de detectar. Os pacientes vão entrar, falando comigo normalmente, mas o exame vai mostrar uma perda auditiva profunda. Todos nós temos nossos truques para fazê-los escorregar. Eu gosto de diminuir o volume do meu microfone e mencionar que eles deixaram cair alguma coisa quando estão na cabine. Eles instintivamente o alcançam, esquecendo-se de que não deveriam ter ouvido. Meu favorito é testar crianças que estão fingindo. Parte do teste exige que eles repitam palavras. Eu apenas deslizo em palavras engraçadas como bootcrack e observo para vê-los sorrir porque eles claramente ouviram. Pessoas que cresceram ricas. O que você achava que era normal até aprender o contrário? Todas as pequenas coisas. Eu sabia que tínhamos carros melhores do que a média, uma casa maior, fazíamos mais viagens e tudo mais. Mas pensei que as geladeiras de todos tivessem portas de armário com painéis de madeira, por exemplo. A primeira vez que vi uma geladeira de metal achei estranho, e achei ainda mais estranho que a geladeira e o freezer fossem combinados. Mas então fiquei com muita inveja porque você podia colocar ímãs nele. Eu também pensei que todo mundo tinha um sistema de aspiração central onde você pode varrer a sujeira para um pequeno buraco sob os armários no chão e sugá-la. Tínhamos esses buraquinhos por toda parte, em todos os cômodos. Coisas assim. Todos os nossos pratos eram muito chiques. Uma vez fui jantar na casa de um amigo e comemos em pratos de plástico coloridos e copos de plástico que não combinavam. Eu pensei que era a coisa mais estranha do mundo e perguntei por que estávamos comendo com pratos de acampamento. Que indústria não é horrível para variar? Talvez um restaurante ou food truck bem administrado possa se enquadrar nessa categoria. Muitos restaurantes desperdiçam, produzem muito lixo, abusam dos funcionários ou tiram muitos peixes do oceano ou o que quer que seja. Alguns são melhores, porém, têm um impacto ambiental razoável e não estão realmente arruinando o mundo de qualquer maneira, pelo menos essa é a minha percepção depois de trabalhar neles por muitos anos. Gestão de resíduos. Os trabalhadores são compensados de forma justa e tem havido uma mudança constante para o descarte ambientalmente consciente.
Realmente não ouço muito sobre escândalos, apenas pessoas fazendo seu trabalho da melhor maneira possível. Pergunta capciosa: eles são todos horríveis até certo ponto. Mesmo instituições de caridade e empresas supostamente benevolentes que afirmam ser todas as coisas positivas têm um pouco de maldade ou superficialidade nelas. Estamos falando de não pagar impostos ou destruir paisagens de países inteiros. O que é um sinal de inteligência? A capacidade de expressar uma ideia complicada de forma simples. A capacidade de ver algo de vários pontos de vista e explicar pontos de vista opostos. A capacidade de reconhecer quando você está errado, pedir desculpas e aprender com isso. Humor. Não se envolver em argumentos inúteis. Uma pessoa inteligente está constante e infinitamente consciente de quão pouco ela realmente sabe. Uma pessoa estúpida está constante e infinitamente consciente de que sabe tudo. Adaptabilidade, a capacidade de reconhecer quando você precisa de ajuda com algo que não conhece ou nunca aprendeu antes, uma ânsia de aprender coisas novas e autoconsciência o suficiente para saber que outras pessoas são mais inteligentes do que você em coisas diferentes. Além disso, não transforme a inteligência em uma competição. Uma pessoa pode ser um cientista de dados especialista, enquanto outra pessoa pode ser um especialista em arte e literatura do período renascentista ou um mecânico especialista que pode consertar quase qualquer motor.